Gente, a gente vai observar que na SOP, a gente vai ter algumas características, principalmente na SHBG, que vão ser de primeira e segunda passagem. Vou explicar isso para vocês. Aqui, ó, eu tenho síndrome do ovário policístico. O que vai afetar essa mulher que tem síndrome do ovário policístico? Oligoanovulação, endometriose, infertilidade, hiperandrogenismo, resistência à insulina, dislipidemias e doença hepática não gordurosa. Olha um dado interessante aqui, ó. Esse trabalho talvez é o mais citado para as mulheres que têm SOP, quando discute hormônios. Olha que figura legal. Aqui a gente tem, ó, o hipotálamo da mulher e aqui a gente tem a hipófise. Então o que a gente vai observar? O hipotálamo dela vai começar a liberar muitos pulsos e vai estimular muito forte a hipófise aqui, ó. Então eu vou ter uma estimulação neural, nesse sentido, a estimular o ovário da mulher. Esse ovário vai começar a aumentar a frequência de pulsos de LH. Olha onde que esse cara vai se ligar. Lá no ovário da mulher. Nessa célula aqui, chamada célula da teca. Essa célula da teca, aqui a imagem está um pouco distorcida, mas aqui é o colesterol, ó. Então esse colesterol vai dar origem à testosterona. E aqui a gente vai ter o primeiro mecanismo. O mecanismo neural induzindo um aumento de testo na mulher que tem SOP. Segundo, a hipófise da mulher vai ter deficiência no FSH. Ou seja, mais uma explicação por que geralmente a mulher que tem SOP ela vai ter dificuldade de engravidar. Tanto por conta da anovulação, como por conta do folículo estimulante que vai estar alterado. E aqui o principal, a gente vai ter, em algumas situações, a gente vai ter deficiência aqui da aromatase, ó, lá na célula da granulose. O que a aromatase faz? Ela pega a testosterona e converte em estradiol. Então, se eu tenho deficiência de aromatase na mulher que tem SOP, e eu inibo aqui a produção de estradiol, o que acontece com a testosterona? Ela aumenta ainda mais. É isso que acontece em partes com o homem, por exemplo, que é obeso. A inflamação no homem, em vez dela reduzir a aromatase, ela aumenta. Então, geralmente, a quantidade de tecido adiposo que o homem tem, ele vai pegar essa testosterona do homem e vai converter em estradiol. Isso a gente chama de aromatização. Na mulher que tem SOP, acontece o contrário. Ou seja, o mesmo fenômeno está induzindo alterações totalmente diferentes. No homem, a testo cai. Na mulher, a testo sobe. E a gente passa para o outro lado, que seria o pior. O ganho de peso e a inflamação geram o que a gente chama de hiperinsulinemia. Essa hiperinsulinemia, se você observar, tem uma barra aqui, ó. Então perceba, o SHBG só começa a cair na mulher que tem SOP quando eu tenho ganho de peso e inflamação. E aí, o que esse cara faz? A quantidade de insulina aumentada vai lá no fígado e bloqueia a liberação de SHBG. E agora acontece o contrário. Antes, a mulher que tinha muito SHBG, a SHBG começa a cair drasticamente. E aí, se eu tenho menos SHBG, o que acontece com a testosterona livre? Ela começa a aumentar. Então, eu tenho um mecanismo. Eu tenho 3 mecanismos que vão influenciar diretamente na testosterona da mulher que é obesa, que tem SOP. O mecanismo hipotalâmico, um mecanismo ovariano e um mecanismo hepático induzido por hiperinsulinemia. Só como se o problema não bastasse, eu vou ter também um estímulo androgênico aqui, ó, porque eu tenho mais testo livre. E aí, para fechar, eu tenho um estímulo adrenal. Ou seja, a mulher que vai ter SOP, ela vai ter uma mulher que geralmente vai ter o processo de inflamação. Ela pode ter essa característica de liberar muito hormônio na circulação e ocasionar todo o sintoma de hiperandrogenismo. No caso do homem que é obeso, acontece o contrário. Ela cai. Então, olha a loucura. A obesidade no homem, down regulation. A obesidade na mulher, up regulation. Ou seja, o mesmo fenômeno influenciando ações musculares totalmente diferentes. Aqui a gente vai ter um trabalho que ele questionou justamente isso. Poxa, quando eu vou avaliar síndrome metabólica e testosterona, beleza. Aqui cada nome desse aqui é um estudo. Ó. Aqui é o overall. Então no bodybuilding o pessoal sabe que é o overall, que é o campeão dos campeões. O que é um estudo overall? Aqui é quando ele pega toda a média desses trabalhos, ó, e aqui eu tenho uma linha. Então se você observar a bolinha aqui, ó, ela está mais para o lado de lá. Ou seja, as mulheres que têm SOP, quando eu pego todos esses trabalhos, aqui a média é a mulher ter uma testosterona um pouco mais alta. Quando eu vou para SHBG, olha o que acontece com essa SHBG da mulher que tem SOP, gente. Ela cai. Todos os trabalhos mostram isso. Então, SHBG é lá embaixo. Ou seja, deixando mais testosterona livre. E aí eu vou para o principal. Testosterona livre.
Mulher que tem SOP? Lá em cima. Ou seja, eu vou ter vários mecanismos influenciando na famosa síndrome do ovário policístico.